Cancelai todos os buquês, ou fecho esta loja antes da próxima mulher ler o seu bilhete. A ordem trovejou pela florista com tanta força que todas as conversas cessaram de imediato. Lorenzo Moretti, o chefe da máfia mais temido da América, entrou com a calma certeza de um homem habituado à obediência imediata. A sua equipa de segurança dirigiu-se aos funcionários, mas a florista Rosie Bennett, de 33 anos, plantou-se à frente deles antes que alguém pudesse dar um passo. Lorenzo arrancou o manifesto de entregas do balcão. Quero os nomes de todos os destinatários. Rosie pegou-o de volta tão rapidamente. Já é tarde demais. Encarou o seu olhar frio sem vacilar. 3 esposas abandonaram a casa. 7 namoradas bloquearam os seus homens. 2 diretores de caridade demitiram-se esta manhã. Uma tia mudou o seu testamento e Isabela Moretti está a vir para cá agora mesmo com um anel de casamento que pretende atirar a alguém. Governadores responderam às chamadas de Lorenzo. Milionários temiam desapontá-lo. No entanto, a mulher à sua frente recusou-se a tratar relações como contratos que pudessem ser simplesmente retirados. A porta da loja abriu-se novamente. Isabela entrou, retirou o seu anel de casamento, atirou-o em direção a Marco Moretti e disse em voz baixa: "O buquê foi o erro. A razão pela qual acreditei que não era." O silêncio engoliu a sala. Como é que 99 buquês expuseram o colapso emocional da família da máfia mais poderosa da América? Lorenzo virou-se para o seu advogado sem desviar os olhos de Rosie. Victor Hale ajustou os óculos. Sim, quero que todas as entregas sejam invalidadas. Victor hesitou apenas um segundo. Legalmente impossível. Lorenzo franziu o sobrolho. Nada é impossível. As flores já foram entregues. Victor juntou as mãos. Pode contestar contratos. Pode reverter transferências financeiras. Não pode apagar legalmente 99 catástrofes emocionais que já aconteceram. A mandíbula de Lorenzo apertou-se. Então enviaremos cartões de correção imediatamente. Rosie abanou a cabeça. Não. Os seus olhos estreitaram-se. Está a recusar-se. Sim. Você trabalha para a minha família. Não. Rosie respondeu calmamente. A minha loja completou uma encomenda paga. Não trabalhamos para a vossa família. Lorenzo deu um passo lento para mais perto. Outro cartão explica o erro. Não. Rosie repetiu. Outra mensagem impessoal piora tudo. Antes que Lorenzo pudesse responder, Marco apressou-se em direção a Isabela. Sabes que eu nunca te deixaria. Ela riu uma vez. Isso não é reconfortante. Marco piscou os olhos. O quê? Você comportou-se durante anos como se eu nunca a deixasse também. Ele estendeu a mão para ela. Bela. Ela afastou-se. Nem sequer me lembro da última prenda que escolheste sozinho. Marco olhou desamparadamente para Lorenzo. Lorenzo falou imediatamente. Marco, fica aqui. Temos uma crise para gerir. Rosie virou-se bruscamente. Não. Todas as cabeças na sala viraram-se para ela. Salvar o seu casamento vem antes de salvar o horário do seu jantar. Lorenzo respondeu sem emoção. O jantar de agradecimento envolve governadores, doadores e relações políticas importantes. Rosie deu-lhe um sorriso desapontado. E essa frase explica exatamente por que é que todas as mulheres acreditaram nesses cartões. Pela primeira vez em anos, Lorenzo Moretti encontrou-se sem resposta imediata. Em vez disso, olhou em volta da florista, pequena, independente, organizada, bem-sucedida. Uma solução óbvia apareceu. Eu compro-a. Rosie piscou uma vez. Não. Victor nem sequer tinha aberto a sua pasta. Lorenzo olhou para ela. Você não sabe a minha oferta. Não preciso de saber. Victor baixou silenciosamente os documentos de compra. Rosie cruzou os braços. Clientes como você procuram sempre a propriedade quando a cooperação se torna desconfortável. Lorenzo notou. Acha isso divertido? Acho-o preciso. Rosie entrou atrás do balcão e falou calmamente o suficiente para todos ouvirem. Se quer que essas relações sejam reparadas, as regras são simples. Ela contou-as uma por uma. Cada homem pede desculpa pessoalmente. Sem assistência, sem prendas antes da conversa. Cada mulher tem o direito de rejeitar o pedido de desculpas. Acompanhar-me-á enquanto supervisionamos as reconciliações. A minha loja não fará mais nenhum buquê para a sua família
até que cada destinatário decida o que realmente quer. Lorenzo encarou-a. Espera que toda a minha família aceite humilhação pública. Antes que Rosie respondesse, Isabela fê-lo. A humilhação pode ser educativa. Ninguém argumentou com ela. Rosie olhou para Marco. Tu és o primeiro. Marco engoliu. Ele virou-se para a esposa. Desculpa que a mensagem incorreta a tenha incomodado. Para. Rosie levantou uma mão. Isso não é um pedido de desculpas. Marco franziu o sobrolho. O que queres dizer? O que fizeste de errado além de enviar o cartão errado? Marco abriu a boca. Nada saiu. Isabela respondeu por ele. Esqueceste o nosso aniversário. Ela ergueu um dedo. Esqueceste-o 3 anos seguidos. Um segundo dedo. A tua assistente escolhe todas as prendas. Um terceiro. Eu organizo todos os jantares de família. Outros em eventos públicos. Tu agradeces a investidores, funcionários, primos, até motoristas. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Tu nunca me agradeces. Marco parecia genuinamente confuso. Eu trabalho tanto para providenciar para nós? Isabela sorriu tristemente. Eu não casei com o teu salário. As palavras caíram mais duramente do que qualquer um esperava. Lorenzo deu um passo instintivo. Marco tem responsabilidades. Não. Rosie interrompeu-o sem levantar a voz. Você não está a falar. O chefe da máfia mais temido da América parou de facto. Permaneceu completamente silencioso, enquanto a esposa do seu primo explicava negligência emocional a toda a organização Moretti. Rosie estendeu a mão por baixo do balcão e entregou a Lorenzo um pequeno caderno com uma capa azul barata. O que é isto? Uma lista para quê? Para escrever o que cada mulher realmente pede. Lorenzo examinou-o. Uma das minhas assistentes pode tratar disso. Rosie sorriu. Essa pergunta é exatamente o motivo pelo qual você está a segurar o caderno. Ele suspirou, destapou a caneta e relutantemente escreveu a primeira frase. A sua caligrafia era quase impossível de ler. Victor espreitou por cima do ombro. Você pode querer imprimir, em vez disso. Tony Russo encarou o folheto de viagens de luxo nas mãos como se fosse um tratado de paz. Rosie puxou-o gentilmente antes que ele pudesse deslizá-lo pela mesa do café. Não. Tony franziu o sobrolho. Ela gosta de Itália. Rosie dobrou o folheto. Não é esse o ponto. Do outro lado da mesa, Mia Parker cruzou os braços. Tenta novamente. Tony respirou fundo. Reservei uma vila privada. Rosie suspirou. Você está a negociar. Pensei que as mulheres apreciassem férias. Mia olhou para ele por vários segundos em silêncio. Tony. Sim. Que aniversário celebrei no mês passado? Tony respondeu quase imediatamente. O 15º? Ela abanou a cabeça. Não. O 18º? Não. Tony olhou para Lorenzo. Lorenzo permaneceu impassível. Responde honestamente. Tony baixou os olhos. Eu não sei. Mia assentiu tristemente. Eu não fiquei zangada porque te esqueceste uma vez. A sua voz permaneceu notavelmente calma. Estou cansada de ser amada através de funcionários. O silêncio instalou-se à mesa. Tony esfregou a parte de trás do pescoço. Pedi à minha assistente para se lembrar dos aniversários. Eu sei. Pensei que estava a ser responsável. Você estava a terceirizar o cuidado. Tony parecia genuinamente derrotado. Eu não sabia que havia uma diferença. Rosie inclinou-se para a frente. Contrataste alguém para se lembrar do que deveria ter sido importante para ti. Tony abriu a boca para se defender, depois fechou-a novamente. Talvez pela primeira vez em anos, ele simplesmente sussurrou. Desculpa. Sem explicações, sem desculpas, sem prendas. Mia sorriu fracamente. É melhor assim. As reconciliações continuaram ao longo da semana. Casais diferentes, histórias diferentes. Erros quase idênticos. Um executivo Moretti passou 15 minutos a explicar o quão estressante o seu trabalho se tinha tornado. Rosie interrompeu-a. Ela não perguntou por que é que você a ignorou. Perguntou se você entendia que o fez. Outro marido chegou a carregar um colar de diamantes. Rosie confiscou a caixa de veludo antes que a esposa dele sequer o notasse. Ainda não, mas vale. Não me importo se vale 10 ou 10 milhões. O homem piscou os olhos. Pede desculpas primeiro. Outro capo-regime produziu uma apresentação impressa intitulada Razões pelas quais sempre fui um marido devoto.
Lorenzo fechou silenciosamente a pasta. Sem gráficos. O capo-regime parecia horrorizado. Preparei gráficos. Sem gráficos. Entre consultas, Lorenzo preencheu página após página dentro do pequeno caderno que Rosie lhe dera. Cada conversa parecia revelar o mesmo padrão. As mulheres não pediam prendas maiores. Queriam conversas. Presença, atenção, memória, respeito. A realização tornou-o cada vez mais desconfortável porque quase todas as queixas também o descreviam. Os seus assistentes geriam convites familiares. Escolhiam prendas de aniversário. Organizavam flores hospitalares. Escreviam cartas de agradecimento. Redigiam pedidos de desculpas. A eficiência sempre pareceu liderança. Agora parecia suspeitosamente distante. Durante uma breve pausa, Rosie olhou para ele. Quando foi a última vez que você escolheu pessoalmente uma prenda? Lorenzo respondeu imediatamente. A minha equipa prepara excelentes recomendações. Essa não foi a minha pergunta. Ele pensou por um momento. Honestamente, não me lembro. Por quê? A seleção não é um uso eficiente do tempo. Rosie sorriu. Assim é o romance. Ele ergueu uma sobrancelha. Talvez seja por isso que a sua família inteira está a falhar nisso. Victor, sentado por perto com um café, quase riu alto. O momento mais estranho da semana chegou naquela tarde. Um enorme capo-regime ficou sozinho numa sala de conferências vazia, de frente para uma cadeira. Rosie abriu silenciosamente a porta. O que estás a fazer? A praticar. Para quem? A minha esposa. Porque a cadeira? Ela assusta-me. Rosie assentiu pensativamente. Continua. O capo-regime limpou a garganta. Reconheço as suas preocupações emocionais. Rosie parou imediatamente. Ela não é o Departamento de Recursos Humanos. Ele tentou novamente. Arrependo-me da falha de comunicação. Não. O meu comportamento magoou-te. Melhor. Fui egoísta. Continua. Ele engoliu. Eu não sei como. Rosie sorriu encorajadoramente. Essa é a primeira frase honesta que dizes. Lorenzo observou da porta. Sem ameaças, sem autoridade, sem intimidação. No entanto, de alguma forma, Rosie controlava salas cheias de homens perigosos, simplesmente recusando-se a deixá-los escapar da responsabilidade. As pessoas pausavam, as pessoas ouviam, as pessoas choravam. Por vezes, as pessoas saíam. Rosie nunca as perseguia. Ela simplesmente respeitava os seus limites. Lorenzo viu-se a estudá-la muito mais cuidadosamente do que pretendia. O seu telefone tocou. Rosie atendeu o dela quase simultaneamente. Olá, Elliot. Toda a sua expressão se iluminou. Lorenzo escutou, apesar de si. Sim, diz a Sra. Dawson. Eu refaço o arranjo pessoalmente. Ela riu. Não, você é impossível. Outra risada. Volto em 20 minutos. Ela desligou o telefone. Lorenzo olhou para ela. Você ri com ele muitas vezes. Sim, ele fala muito casualmente. Ele é o meu gerente de loja. Ele parece à vontade contigo. Ele está. Lorenzo permaneceu em silêncio. Rosie sorriu sabendo. Lembra-te que Elliot é casado. Lembro-me de ver um anel. Ela riu. Parecias incerto. O anel era desnecessariamente subtil. Rosie abanou a cabeça. Eu vendo flores, Lorenzo. Sim, eu não forneço investigações particulares para bilionários ciumentos. Victor fingiu tossir para esconder outro sorriso. Naquela noite, depois de terminar a última reconciliação, Lorenzo caminhou ao lado de Rosie até ao seu carro. Nenhum dos dois falou por vários momentos. Finalmente, ele disse, você vai jantar comigo depois do pedido de desculpas final. Rosie parou de andar. Retirou um cartão de encomenda em branco da sua mala. Copiou cuidadosamente a sua frase exata. Depois carimbou o cartão com uma grande caneta vermelha. Rejeitado. Ela devolveu-lhe. Ele pareceu confuso. O que isto significa? Ela apontou para a frase. Soa menos como um convite. Ela sorriu maliciosamente e mais como uma intimação judicial. Talvez pela primeira vez em anos, Lorenzo Moretti parecesse completamente incerto. Como é que eu deveria ter dito isso? Rosie cruzou os braços. Tenta novamente. Ele considerou as suas palavras muito mais tempo desta vez. Finalmente, falou em voz baixa. Rosie? Sim. Gostarias de jantar comigo depois de terminarmos de ajudar estas famílias? Ela estudou o rosto dele.
Melhor. Muito melhor. Vou pensar nisso. Quando decidirás? Quando completares uma tarefa emocional? Ela sorriu sem usar um assistente. Lorenzo olhou para o caderno que ainda estava na sua mão. Pela primeira vez em décadas, percebeu que não fazia ideia de quão difícil essa tarefa se tornaria. Lorenzo sentou-se sozinho no seu escritório, muito depois de as reconciliações do dia terem terminado. O pequeno caderno azul, que Rosie lhe dera, jazia aberto ao lado da sua secretária. Cada página continha os mesmos tipos de pedidos. Ouvir antes de consertar. Lembrar datas importantes sozinho. Parar de pedir aos assistentes para falarem por si. Perguntar o que ela precisa, em vez de decidir por ela. As palavras pareciam absurdamente simples. No entanto, descreviam problemas que tinham abalado toda a organização Moretti. Uma batida silenciosa interrompeu os seus pensamentos. A assistente administrativa júnior entrou com mãos trêmulas. Desculpe, Sr. Moretti. Lorenzo olhou para cima. Ela colocou uma carta de demissão na sua secretária. Selecionei o modelo de mensagem errado. Ele olhou para o envelope apenas brevemente. Aceito. Ela baixou a cabeça. Eu entendo. Antes que ela pudesse sair, Rosie, que chegara para discutir os compromissos do dia seguinte, entrou na porta. Uma pergunta. A assistente parou. Rosie olhou diretamente para Lorenzo. Quando ela escolheu esse modelo, ela teve permissão para questionar as suas instruções apressadas? Lorenzo respondeu sem hesitação. Não. Ela foi incentivada a abrandar o processo se algo parecesse incomum? Não. O seu escritório teria elogiado-a por atrasar uma encomenda no valor de centenas de milhares de dólares? Silêncio. Rosie cruzou os braços. Então está a puni-la por seguir exatamente a cultura que criou. A frase caiu mais duramente do que qualquer acusação que ela tinha feito durante toda a semana. Lorenzo olhou lentamente de volta para a carta de demissão, depois rasgou-a silenciosamente ao meio. A assistente olhou em descrença. Sente-se. Ela obedeceu imediatamente. Lorenzo pousou ambas as mãos na secretária. Se pudesse redesenhar este processo, o que impediria que o erro acontecesse novamente? A jovem hesitou. Você realmente quer a minha opinião? Sim. Ela respirou com cuidado. Cada mensagem pessoal deveria exigir aprovação direta. Lorenzo assentiu. Mais alguma coisa? Sem prazos impossíveis. Ele continuou a escrever. Se uma mensagem soa emocionalmente incomum, os funcionários deveriam ter permissão para fazer perguntas. A outra nota, e ela engoliu nervosamente. As pessoas não deveriam ter medo de o desapontar. A sala ficou completamente silenciosa. Lorenzo fechou lentamente o caderno. Efetivo imediatamente. Esses procedimentos são aprovados. Ele não os anunciou como as suas próprias ideias. Ele simplesmente olhou para Victor. Implemente-os. Victor sorriu. Já comecei a redigir a política. Rosie observou silenciosamente. Pela primeira vez, ela viu Lorenzo mudar algo sem precisar de crédito. Mais tarde, naquela tarde, Lorenzo seguiu Rosie de volta a Petal and Promise. O cheiro familiar de flores frescas cumprimentou-os. Rosie entregou-lhe um avental. Ele olhou para ele desconfiado. Eu uso fatos italianos feitos à medida. Você também se ofereceu. Não me lembro de me ter oferecido. Você perguntou se podia ajudar. Isso conta. Relutantemente, Lorenzo vestiu o avental. Elliot olhou para cima de um trabalho. Isto deve ser divertido. Rosie assentiu. Oh, vai ser. A sua primeira tarefa pareceu simples. Apare os caules. Em minutos, metade deles estavam desiguais. Rosie inspecionou o feixe. Negociou com as tesouras. Recusaram cooperação. As flores, as tesouras. Ela tentou não rir. A seguir, veio arranjar as cores. Ele agrupou cada flor por tamanho. Parece organizado. Parece um desfile militar. Não gosto de desordem visual. A natureza discorda. Depois vieram as fitas. Após várias tentativas, cada laço parecia um nó caro. Rosie desfez gentilmente o último desastre. Você está a segurar o buquê como se estivesse a negociar uma fusão. Falta disciplina estrutural. São flores, Lorenzo. Beneficiariam de uma melhor liderança. Elliot afastou-se silenciosamente antes de rir alto demais. À medida que a tarde abrandava, Rosie preparou um arranjo simples ao lado dele. Nenhum dos dois falou por vários minutos. Finalmente,
Lorenzo perguntou. Por que é que você é tão contra gestos caros? Ela continuou a aparar rosas brancas. O meu pai pedia desculpa com prendas. Ele esperou. Ele perdeu aniversários. Outro caule quebrou promessas. Outro desapareceu emocionalmente por semanas. Ela colocou cuidadosamente outra flor no arranjo. Depois ele aparecia com algo bonito. Lorenzo permaneceu em silêncio. A minha mãe aceitava-as. Rosie sorriu tristemente, até um dia ela não o fazer. Ela olhou para ele. Ela deitou fora o buquê e saiu. A loja ficou silenciosa. O meu pai nunca entendeu por quê. Lorenzo perguntou suavemente. Então cada prenda lembra-te disso? Rosie abanou a cabeça. Não, uma prenda significa algo. Quando o comportamento vem com ela, ela encontrou os olhos dele. Sem mudança, é apenas decoração a cobrir a mesma ferida. As palavras pairaram entre eles. Após uma longa pausa, Lorenzo falou. A minha mãe costumava queixar-se. Rosie ouviu. Ela disse, os homens Moretti proporcionavam proteção, mas raramente presença. E eu descartei isso. Ele olhou para as flores nas suas mãos. Acreditei que todas as necessidades práticas já tinham sido atendidas. Rosie fez apenas uma pergunta. Ela estava feliz? Lorenzo abriu a boca. Nada saiu. Ela vasculhou anos de memórias. Jantares de família, joias, segurança, férias caras, banquetes políticos. No entanto, ele conseguia lembrar-se do colar de esmeraldas da sua mãe muito mais claramente do que do seu riso. Ele parou. Eu não sei. Rosie não o confortou. Ela não sentiu pena dele. Ela simplesmente disse, ainda não é tarde demais. Ele olhou para ela. As pessoas que ainda estão vivas podem dizer-te como querem ser amadas. Enquanto o pôr do sol filtrava pelas janelas da loja, Lorenzo perguntou silenciosamente, o que te faz sentir valorizada? Rosie sorriu. Alguém a ouvir? Ela arranjou outra fita. O meu trabalho, ser respeitada, outra flor. Receber ajuda só depois de ser pedida. Ela olhou diretamente para ele e ser desejada. Sem ser gerido, Lorenzo memorizou cada palavra. Não no caderno, em algum lugar muito mais profundo. Naquela noite, antes de sair, Lorenzo ficou para trás por vários minutos. Encontrou um cartão de nota em branco, pegou numa caneta, ignorou os cartões lindamente impressos preparados pelo seu escritório. Escreveu lentamente. A caligrafia continuava péssima, as frases desajeitadas. Quando Rosie voltou de fechar a porta da frente, ele entregou-lhe o cartão dobrado. Ela abriu-o. Lia sei, você impediu-me de resolver o problema errado 12 vezes hoje. Achei isso irritante e útil. Obrigado. Ela riu, não educadamente. Genuinamente, ela olhou para ele. Então, Lorenzo tentou manter a compostura sobre o jantar. Rosie dobrou a nota cuidadosamente, em vez de a deitar fora. Acredito. Ela sorriu calorosamente. Essa é a primeira coisa que você escreveu inteiramente sozinho. Uma breve pausa. Sim. Lorenzo piscou os olhos. Sim, vou jantar contigo. Pela primeira vez durante toda a semana, o chefe da máfia mais temido da América sorriu sem ganhar nada. Várias reconciliações tinham começado a curar. Não perfeitamente, não rapidamente, mas honestamente, Marco e Isabela já não discutiam através de assistência. Em vez disso, discutiam cara a cara. Curiosamente, isso contava como progresso. Outro casal agendou aconselhamento matrimonial. Uma mulher pediu contas financeiras separadas antes de voltar para casa. Outra insistiu que cada domingo pertencesse exclusivamente à família. Sem telefones, sem reuniões, sem seguranças, a menos que absolutamente necessário. Vários homens Moretti acharam estas condições surpreendentemente difíceis. Lorenzo entendia por quê. Nenhuma delas envolvia dinheiro. Exigiam atenção em vez disso. O jantar anual de agradecimento Moretti estava apenas a 2 dias de distância. Durante décadas, tinha sido o evento social mais prestigiado da família. Governadores compareciam, líderes empresariais doavam milhões. Fundações de caridade celebravam novas parcerias. Este ano, cada convite carregava uma tensão invisível. Lorenzo estava na sala de baile, a rever os preparativos. Iluminação perfeita, música perfeita, assentos perfeitos, timing perfeito.
O seu diretor de comunicações aproximou-se confiante. O vídeo tributo está pronto. Lorenzo assentiu. Excelente. Rosie chegou momentos depois, carregando vários arranjos de flores modestos. Ela olhou em volta. Tudo parece caro. Deveria. Parece também ensaiado. Lorenzo olhou para ela. É. Ela suspirou silenciosamente. É exatamente isso que me preocupa. A equipe de comunicação diminuiu as luzes. O vídeo tributo começou. Música elegante encheu a sala de baile. Telões exibiam fotografias de homens Moretti a assinar acordos comerciais, a abrir instituições de caridade, a construir hospitais, a apoiar comunidades. A narração elogiava a sua generosidade, a sua liderança, a sua visão, o seu sacrifício. Rosie observou durante quase 2 minutos, depois estendeu a mão para o controlo remoto. Clique. O ecrã ficou preto. Todos os funcionários congelaram. Lorenzo virou-se lentamente. O que estás a fazer? Ela colocou o controlo remoto na mesa. A impedir outro desastre. A apresentação homenageia as nossas famílias. Não. Ela olhou diretamente para ele. Homenageia os homens. Ele franziu o sobrolho. Agradece a todos. Mal menciona as mulheres. O diretor de comunicação remexeu nervosamente nas suas notas. Rosie continuou. As esposas que planeavam os jantares. As namoradas que se lembravam de todos os aniversários. As mães que mantinham a família unida. As irmãs que resolviam discussões. As mulheres que silenciosamente protegiam a vossa reputação. Ela olhou à volta da sala de baile silenciosa. Elas são invisíveis. Lorenzo respondeu cuidadosamente. A intenção era apreço. O resultado diz o contrário. A sua paciência começou a esgotar-se. Trabalhamos semanas a reparar relações. Sim. E agora você está a rejeitar os nossos esforços novamente. Estou a rejeitar o desempenho. Ele aproximou-se. Você acha que tudo o que faço é controlo? Rosie permaneceu calma. Não. Eu reconheço o esforço. Ela suavizou-se ligeiramente. Mas esforço não é o mesmo que compreensão. Ele parecia genuinamente frustrado. Mudei políticas. Você mudou. Eu ouvi. Você ouviu. Eu pedi desculpa. Você pediu desculpa. Então por que é que nada parece suficiente? Rosie manteve o seu olhar. Porque a cura não é um projeto com data de conclusão. Silêncio. Finalmente, Lorenzo fez a pergunta que o tinha seguido silenciosamente durante dias. Se desconfias tanto de mim, por que é que aceitaste jantar comigo? Rosie respondeu sem hesitação. Porque fiquei interessada no homem que estava a aprender a ouvir. Ela respirou lentamente. Mas não estou interessada em me tornar outra mulher responsável por ensiná-lo para sempre. As palavras atingiram mais profundamente do que qualquer crítica pública. Pela primeira vez, Lorenzo sentiu-se pessoalmente rejeitado. Não como chefe da máfia, não como bilionário, como homem. Rosie saiu silenciosamente da sala de baile. Sem saída dramática, sem acusação. Simplesmente desapontamento. Lorenzo observou a porta muito depois de ela ter desaparecido. O diretor de comunicação aproximou-se cuidadosamente. Devemos restaurar a apresentação original? Lorenzo olhou para o ecrã escuro. Depois disse quase automaticamente. Sim. Em minutos, espalhou-se a notícia entre as mulheres convidadas. O vídeo tributo original permaneceria. Várias convidadas recolheram calmamente os seus casacos. Se esse é o programa, estamos a sair. Uma a uma, começaram a dirigir-se para as saídas. Marco notou primeiro, depois Tony. Então Isabela simplesmente dobrou o seu guardanapo e levantou-se. A perfeição cuidadosamente construída da sala começou a colapsar novamente. Victor aproximou-se de Lorenzo. Você tem cerca de 30 segundos para quê? Para decidir o que importa mais. Victor olhou para os convidados que saíam. A noite ou a sua autoridade? Lorenzo permaneceu completamente imóvel. Anos de instinto impulsionaram-no para o controle. Proteger a imagem, proteger a reputação, proteger o evento. Então outra memória surgiu. Um buquê pode começar uma conversa. Nunca deveria substituí-la. A voz de Rosie ecoou na sua mente. Sem mais uma palavra, ele subiu ao palco. Todas as conversas pararam. A equipe de comunicação aguardava instruções. Lorenzo olhou para o técnico. Apaga o vídeo. O técnico piscou os olhos. Senhor, você ouviu-me.
Os ecrãs gigantes escureceram para sempre. Lorenzo virou-se para os convidados. Ele tinha proferido discursos no valor de milhares de milhões de dólares, negociado acordos impossíveis, dirigido-se a presidentes. Esta noite, ele não tinha discursos preparados. Dobrou o discurso impresso, depois rasgou-o ao meio. Pedi à minha equipa que preparasse um tributo. Ele fez uma pausa. Isso foi outro erro. A sala permaneceu perfeitamente silenciosa. Se os funcionários escrevem a nossa gratidão, então terceirizamos o apreço da mesma forma que terceirizamos os pedidos de desculpas. Ele olhou para todos os homens Moretti sentados na sala de baile. Nenhum discurso escrito por assistentes. Nenhuma declaração preparada, nenhum guião. Se tem algo real a dizer, levantem-se. Se não, permaneçam sentados. Ele afastou-se do microfone. Nada aconteceu. 5 segundos desconfortáveis. 10. Então Marco levantou-se lentamente. Ele virou-se para Isabela. Ainda não sei como fazer isto. Bem, uma risada nervosa escapou-lhe. Mas sei que parei de tentar. Ela sorriu suavemente. Essa é a coisa mais honesta que você disse este mês. Aplausos não seguiram. Conversa sim. Conversa real. Tony levantou-se a seguir. Lembrei-me do seu aniversário esta semana. Mia sorriu. Lembrou-se porque escreveu você mesmo. Eu também verifiquei 3 vezes. A sala riu calorosamente. Outro capo-regime levantou-se. Ele desdobrou um pedaço de papel, olhou para ele, depois guardou-o silenciosamente de volta no bolso. Eu não sei como expressar apreço. A sua esposa estendeu-se pela mesa e apertou-lhe a mão. É um começo melhor do que fingir. Por toda a sala de baile. A honestidade desajeitada substituiu lentamente o polimento perfeito. Nenhuma orquestra, nenhuma iluminação dramática, nenhuma produção impecável, apenas pessoas a falar finalmente por si mesmas. Rosie ouviu sobre a mudança quase 1 hora depois. Elliot olhou para cima de um arranjo de centros de mesa. Sabias? Não. O quê? Lorenzo cancelou o vídeo tributo. Ela franziu o sobrolho. Ele o quê? Ele ignorou a sua equipa de comunicação. Fez com que todos falassem pessoalmente. Nenhum discurso grandioso, nenhuma performance. Rosie olhou para a janela. Ele realmente fez isso. Elliot assentiu. E ele nunca perguntou onde você estava. Rosie pareceu surpreendida. Ele não? Não. Ele apenas continuou a seguir os teus princípios. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Algo dentro dela mudou. Até agora, cada mudança que Lorenzo fizera parecia ligada a ganhar a sua aprovação. Esta noite, ele continuara a mudar, mesmo depois de acreditar que a tinha perdido. Pela primeira vez, Rosie perguntou-se se a transformação finalmente se tornara dele. Na manhã seguinte, Rosie destrancou a porta da frente de Petal & Promise, assim que os primeiros raios de sol se espalharam pela calçada. Esperava um caminhão de entregas. Talvez Elliot a chegar cedo. Talvez outro cliente a precisar de flores de aniversário. Em vez disso, Lorenzo Moretti estava do lado de fora com as mãos vazias. Sem rosas, sem orquídeas, sem um arranjo extravagante carregado por assistentes. O chefe da máfia mais poderoso da América ficou finalmente sem gestos. Lorenzo quase sorriu. Estou a tentar algo novo. Ah, eu queria chegar antes de decidir o que você deveria receber. Ela estudou-o por um longo momento antes de se afastar. Bem, isso é definitivamente progresso. Dentro da loja, Lorenzo permaneceu de pé em vez de assumir imediatamente o controle da conversa. Devo-lhe outro pedido de desculpas. Rosie continuou silenciosamente a preparar flores frescas. Sim, e por esperar que a sua paciência fosse limitada. Ele parou aí. Não mencionou pressão política. Não mencionou doadores. Não mencionou governadores à espera na sala de baile. Pela primeira vez, ele não ofereceu explicação alguma projetada para atenuar a responsabilidade. Rosie notou. Você está a melhorar. Tive uma excelente professora. Ela sorriu. Eu não me voluntariei para essa posição. Eu sei. Outro breve silêncio instalou-se confortavelmente entre eles. Finalmente, Rosie assentiu. Aceito o seu pedido de desculpas. Lorenzo soltou um suspiro que não sabia que estava a aprender, mas riu baixinho. Há sempre um mas. Deveria haver. Ela encontrou os olhos dele. Mudar durante uma crise
é admirável. Continuar após o fim da crise importa mais. Ele assentiu uma vez. Concordo. Lorenzo estendeu a mão ao bolso. Rosie suspirou instintivamente. Se isso for joalharia, não é. Ele desdobrou várias páginas escritas à mão em vez disso. A nossa família adotou novas regras. Rosie aceitou os papéis. Cada frase fora escrita pessoalmente. Nenhuma formatação de assistente. Nenhuma linguagem corporativa. A primeira secção lia-se: nenhum assistente pode selecionar prendas íntimas. A segunda: nenhum pedido de desculpas pode ser entregue através de funcionários. A terceira: nenhum evento de apreço será organizado sem consultar as mulheres homenageadas. A quarta: o apoio financeiro nunca mais será usado para silenciar pedidos emocionais. Rosie olhou lentamente para cima. Você realmente implementou-os? Sim. Há mais. Ele virou outra página. Os procedimentos do meu escritório mudaram. Ela continuou a ler. Todas as mensagens pessoais exigem confirmação direta. Os funcionários podem questionar instruções incomuns. Prazos impossíveis devem ser contestados em vez de obedecidos. Nenhum funcionário será punido por perguntar se uma encomenda está correta. Rosie sorriu. A assistente júnior. Agora lidera a coordenação de eventos pessoais. Ela conquistou. Ela conquistou. Várias semanas passaram. A imprensa perdeu gradualmente o interesse no escândalo. Dentro da família Moretti, a vida permaneceu imperfeita. Marco ainda se esquecia de pequenos detalhes, mas agora planeava uma data por mês sozinho. A primeira reserva de restaurante foi feita no dia em que o restaurante fechou. A segunda incluiu acidentalmente 6 associados de negócios. A terceira apresentou uma massa caseira espetacularmente cozida demais. Isabela riu em todos os desastres. Você é péssimo nisso. Marco sorriu. Eu sei. Você também está a tentar. Finalmente percebi que essas duas coisas não são a mesma. Ela estendeu a mão pela mesa e apertou-lhe a mão. Não são. Tony preparou-se para o aniversário de Mia com precisão militar. Lembrou-se da data e depois ficou tão aterrorizado de se esquecer que celebrou um dia antes. Mia riu até chorar. Sabes que é amanhã. Eu não estava a arriscar. Ela beijou-lhe a bochecha. Aprecio o esforço. Na sede dos Moretti, outra mudança moldou silenciosamente a organização. Os funcionários já não sussurravam antes de questionar instruções. Uma assistente interrompeu Lorenzo durante uma reunião. Senhor. Sim. Este prazo não é realista. Meses antes, seguir-se-ia o silêncio. Em vez disso, Lorenzo perguntou o que seria realista. Victor observou a troca e sorriu para si mesmo. O escritório tornou-se mais calmo. Ironicamente, também mais eficiente. Entretanto, Lorenzo visitava Petal & Promise quase todas as semanas. Nunca com segurança, a menos que necessário. Nunca anunciando-se. Numa tarde, apareceu com outro avental emprestado. Rosie apontou para vários baldes. Lírios brancos. Sim, apáreos. Ele fê-lo cuidadosamente, quase uniformemente. Ela inspecionou o seu trabalho. Você está a melhorar. Tenho praticado as fitas. Ele suspirou dramaticamente. Não falamos sobre as fitas. Ela riu. Acho que deveríamos. Discordo respeitosamente. A relação deles desenrolou-se lentamente. Datas adequadas, longas conversas, notas escritas à mão, tardes comuns. Lorenzo aprendeu a perguntar antes de ajudar. Rosie aprendeu que nem toda a oferta de apoio era uma tentativa de posse. Ele ainda ficava ligeiramente ciumento sempre que Elliot fazia Rosie rir. Ela ainda o lembrava. Anel de casamento. Eu sei, muito casado. Continuo não convencido de que o anel seja suficientemente visível. Meses depois, 99 mulheres reuniram-se para uma angariação de fundos comunitária patrocinada conjuntamente por Petal & Promise e pela Fundação Moretti. Cada arranjo carregava uma mensagem escrita à mão. Rosie inspecionou pessoalmente cada um. Se uma frase soava como uma ordem, ela rejeitava-a. Se parecesse um contrato, rejeitava-a. Se tentasse comprar o perdão, rejeitava-a. Os homens Moretti reescreveram cada mensagem até que as palavras finalmente soassem humanas. Só então Rosie aprovou as flores. No final da tarde, Lorenzo aproximou-se do balcão, segurando um último arranjo.
Ao contrário das suas prendas anteriores, era surpreendentemente simples. Flores sazonais, cores suaves, nada extravagante. Rosie olhou imediatamente para o cartão anexo. A sua caligrafia continuava péssima. Ela sorriu antes de ler. Você não tornou a minha família instável. Você revelou que a estabilidade construída sobre mulheres silenciosas nunca foi estabilidade. Ela fechou o cartão lentamente. Este passa na inspeção. Lorenzo pareceu quase aliviado. Posso entregá-lo pessoalmente? Você pode. Ele entregou-lhe o buquê. Ela examinou as flores pensativamente. Escolha interessante. Gosta delas? Gosto. Excelente. Você percebe que estas tradicionalmente simbolizam teimosia? Lorenzo considerou isso. Isso parece preciso. Ela riu. Certamente que sim. Ele olhou para ela em silêncio. Preciso de dizer mais uma coisa. Ela esperou. Não te quero porque reparaste a minha família. Ele aproximou-se um pouco. Eu quero-te porque te recusas a decorar a verdade quando ela se torna inconveniente. A florista ficou perfeitamente imóvel. Não sei exatamente o que nos tornaremos. Ele sorriu suavemente. Mas gostaria de continuar a construí-lo contigo. Rosie olhou para ele por vários segundos em silêncio. Só se você entender uma coisa. Eu entendo, você não é. Ela cruzou os braços. Eu não sou responsável por manter vivas todas as relações Moretti. Não, ele abanou a cabeça. Só espero que você continue responsável por rejeitar as minhas piores escolhas de flores. Ela riu, depois beijou-o. Não porque o buquê fosse bonito, não porque ele fosse poderoso, mas porque ele finalmente tinha aprendido que ouvir exigia mais coragem do que mandar. 8 meses depois, Petal and Promise permaneceu inteiramente de Rosie Bennett. Lorenzo nunca comprou a loja, o edifício, os seus fornecedores, o seu horário ou direitos de entrega exclusivos. Em vez disso, tornou-se um cliente comum. Cada encomenda pessoal tinha de ser escrita à mão. Rosie ainda rejeitava mensagens que soavam como ordens, contratos, ameaças ou propostas de aquisição. Marco continuou a planear datas mensais sem assistência. A maioria permaneceu desastres encantadores. Tony ainda verificava o aniversário de Mia semanas de antecedência. Assistente júnior que outrora temeu a demissão, agora dirigia todos os protocolos de eventos pessoais em toda a organização Moretti. Lorenzo permaneceu um dos chefes da máfia mais temidos da América. Ele não se tinha tornado mais fraco. Ele simplesmente tinha aprendido que eficiência não é intimidade. Proporcionar não é participar. Prendas não podem falar para sempre. Perdão não pode ser comprado. E silêncio não significa felicidade. Durante uma entrevista televisiva, um repórter finalmente perguntou: Sr. Moretti, como é que uma florista conseguiu perturbar todo o seu império? Lorenzo sorriu. Ela não o perturbou. Ela traduziu o que 99 mulheres tinham estado a tentar dizer durante anos. Enquanto os homens à volta delas continuavam a enviar flores em vez de ouvir. No aniversário de Rosie, Lorenzo submeteu outra encomenda de flores. Ela leu o cartão anexo. Permitir-me-á levar-te a jantar às 8. Ela carimbou-o imediatamente. Rejeitado. Lorenzo suspirou. Pensei que soava confiante. Parecia uma reunião de conselho. Ele pegou noutro cartão. Pensou muito mais tempo. Depois escreveu novamente. Gostarias de jantar comigo às 8? Rosie assentiu aprovadoramente. A redação é perfeita. Ela verificou a sua agenda de entregas. Não posso às 8. Lorenzo olhou para cima. Que horas funciona para ti? 9h30. Meses antes, ele teria reorganizado o calendário dela. Agora, ele simplesmente sorriu. 9h30 funciona perfeitamente. Rosie beijou-lhe a bochecha, depois entregou-lhe uma caixa de entrega pesada. Ele piscou os olhos. Por que estou a carregar isto? Ela trancou a porta da loja ao lado dele. Porque romance. Ela sorriu maliciosamente. Não cancela trabalho. Juntos caminharam em direção à carrinha de entrega à espera. Um a carregar flores, o outro a carregar o peso e, pela primeira vez, ambos a carregá-lo voluntariamente.